Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma roda de conversa, um projeto da CBKT, Confederação Brasileira de Karatê-Do Tradicional. Hoje, com a presença de pessoas que trabalham com atletas portadores não. Pessoas com deficiências, vamos usar o termo correto, tá certo? Pessoas que têm experiência, que têm a vivência e que podem hoje discutir um pouco sobre esse tema, auxiliando aí outros professores no Brasil. Eu sou Ekel Patriarca, estou diretor social desta confederação, em parceria com Martina Rey, diretora de eventos. E hoje eu já inicio com a apresentação dos nossos convidados, iniciando pelo sensei Vladimir Zanca, que já faz parte aqui do nosso espaço, por mais de uma apresentação, por mais de um convite, a quem nós agradecemos mais uma vez. Graduado sexto dan, professor desde 87, 42 anos de prática de karatê, coronel bombeiro militar. Atleta tricampeão mundial, Itália 2000, Suíça 2004, Canadá em 2006, também campeão em 2019 aqui no Brasil. Algumas vezes campeão brasileiro de kata, embo e comitê, técnico campeão pan-americano na Argentina 2012 e Uruguai 2014. Temos também o sensei Sérgio Araújo, baiano, graduado quinto dan, licenciado em Educação Física, especializado em Estudos e Avanços do Lazer pela UFMG, especialização também em Atividade Física e Promoção da Saúde, atuou em alguns grupos especiais no SESI, fez iniciação de mestrado na UFBA, tem alguns cursos técnicos na área de condicionamento físico e grupos que atuam com PCDs. Tem enquanto títulos, campeão mundial em Treviso, na Itália, campeão mundial em São Paulo, terceiro colocado pan-americano da Argentina, da equipe que foi de comitê e geral do Brasil, lá nesse mesmo país. Campeão pan-americano na Colômbia, participou do Summer Cup e da Copa Nishiyama em San Diego, Califórnia, convocado para o Mundial da Polônia e Pan-Americano do Canadá. 16 títulos de campeão de campeonato brasileiro, sendo em kata equipe, comitê equipe e Fukugo. Muitas finais nessas modalidades, 12 títulos de Norte e Nordeste. Sensei Celso Ogasawara, graduado quinto dan na CBKT, começou a praticar em 87, aluno do sensei Gilberto Gettner e do sensei Taku Arai. Atua como sensei desde 2001 e trabalha como voluntário na ACD desde 2016, ensinando karatê-do para cadeirantes. Enquanto títulos, diversos títulos de campeão estadual no Paraná, de 90 a 2013. Participou em 95 e teve o título de vice-campeão no Campeonato Regional Tóquio, Japão. Campeão brasileiro de comitê em 2001. Campeão pan-americano no Chile de kata equipe também em 2001. E temos o sensei Erivan Maciel, graduado quarto dan, formado pela Universidade Federal do Ceará em Educação Física, com cursos de extensão no Cresce do Ceará e trabalha com PCDs desde 2012. Esses são os nossos convidados de hoje. Eu gosto sempre de falar um pouco do currículo deles, para que a gente os conheça, possa respeitá-los mais ainda, pelo que nós já sabemos e um pouco pelo que eles já conquistaram. O nosso tema de hoje aborda a questão do trabalho com pessoas com deficiência. Temos uma lei que assegura a importância da inclusão. Se não me engano, aqui dentro das minhas pesquisas, é a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, certo? Sem mais delongas, o primeiro subtema que nós vamos discutir aqui é justamente sobre a questão da nomenclatura, certo? E eu vou começar aqui porque a questão da nomenclatura. No início dessa nossa roda de conversa, já comecei falando pessoas especiais, e, na verdade, não são pessoas especiais. O título que eu coloquei foi justamente uma provocação para chamar a atenção de todos, e essa discussão vai ser colocada aqui, porque existe a necessidade de adequar o termo
trato com as pessoas com deficiência, para que elas não se sintam discriminadas. Eu vou começar com o CC Erivan Maciel, tá certo? Com a seguinte questão. Já foram vários os termos usados para designar pessoas com algum tipo de deficiência, né? O senhor poderia abordar um pouco por que se usa atualmente, inclusive pela lei, né? Por que PCD? Por que pessoas com deficiência? No seu trabalho, na sua vivência, no seu estudo, como é que o senhor percebe isso, Sensei Erivan? Suas primeiras palavras aí, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, agradeço a CBKT por essa oportunidade. Também agradeço a oportunidade de estar conversando com esses mestres aí de renome, Sensei Zanca, Sensei Celso, Sensei Sérgio. Agradeço por essa oportunidade. Bem, a gente tem visto no decorrer do tempo que todo esse processo teve portadores, teve especiais, teve todos os nomes que realmente não explicava, não identificava a pessoa com deficiência. Então, hoje o termo mais correto, né, que é mais fácil, que é PCDs, né, pessoa com deficiência, que além de ter várias deficiências, né, e não tem características de deficiência, né? Tem algumas que aparecem, tipo síndrome de Down, alguns que aparecem que a pessoa está lá como cadeirante, mas tem outras que não aparecem, tem outros tipos de deficiência. Então, isso só pode ser feito através de observação e laudado por um neurocirurgião, um neuropsiquiatra, para realmente dizer se tem uma deficiência ou não. Então, essa PCDs, né, que foi resumido, né, pessoa com deficiência, é o termo mais fácil, e deixando claro, a gente não trata eles como pessoas com deficiência. Não chama, ei, você que está, pessoa com deficiência. Não, você chama, a gente trata, quando a gente fala PCDs, é no modo geral, está falando das pessoas com deficiência. E hoje a gente tem um ditado aqui no Ceará que falem de nós, mas fale com a gente, ou seja, traga a gente para conversar. Eu quase trazia um aluno meu para participar da roda de conversa, mas eu não tinha conversado com você, e é que eu deixei para outra oportunidade. Então, quando falar da pessoa com deficiência, ela tem que estar envolvida, né? Então, é só um termo técnico, né, por conta da lei, se tratando da pessoa que foi diagnosticada, laudada, como a gente fala, para aquele, mas que não a caracteriza dessa forma. Então, não vamos rotular, não, ela é uma PCD. Não, ela não é uma PCD. Então, é só um termo técnico para que a lei seja mais específica. Muito obrigado, CC Erivan, pelo seu esclarecimento. CC Sérgio Araújo, está nos ouvindo? Ok. Claro. Eu vou direcionar a segunda para o CC Sérgio Araújo, dentro da sua experiência enquanto pai nessa situação. Sendo responsável por uma criança portadora de síndrome de Down, qual a sua conduta diante das diversas formas que as pessoas se dirigem ao seu filho, de acordo com a nomenclatura? Então, como é que é o seu trato enquanto pai, a sua vivência, diante de uma situação, como a pessoa se refere ao seu filho? Ou algo que você já tenha visto em relação a isso? Como meu amigo falou, Erivan, primeiro eu gostaria de agradecer a CBKT por essa oportunidade de falar sobre esse assunto, que há 4 anos ele veio para nós, o Samuel Antônio Fedulo Léo Araújo, é mais nome do que menino, mas foi importante e um grande aprendizado. A linguagem, professores, e amigos, ela é bem ampla. Nosso amigo falou pessoas com deficiência, né? Mas os termos são diversos. Muito dessas informações, elas ocorrem de acordo com pela falta de conhecimento. Nós que somos da área da educação, seja diretamente ou indiretamente, conseguimos lidar melhor com essa nomenclatura e melhor com essa linguagem. Porém, os indivíduos, nossos amigos, nossos irmãos, os nossos parentes,
as pessoas que circundam o nosso meio acabam usando termos que hoje eu posso dizer que são inadequados. Nosso amigo Erivan falou que quem determina a deficiência são os médicos específicos e os especialistas que dão apoio às especialidades. Então, escuta-se várias possibilidades de entendimento. Olha aquele menininho doentinho, olha aquele menino que não entende, olha aquela garotinho diferente. Bom, na academia, mesmo de forma sem informação dos pais, eles sempre estiveram nas academias da gente. Mas os pais, os parentes dessas crianças, procuram blindar tanto que acabam que não dá oportunidade ao professor de reconhecer e procurar informações que possam melhorar o fazer com eles, de inseri-los de uma maneira mais adequada no dia a dia da academia, no nosso caso, no Karatê. Obrigado, CC Sérgio Araújo. Vou direcionar a próxima para o CC Celso Ogazawara. Diante da sua vivência como professor em sua região, as pessoas compreendem e respeitam essa adequação da nomenclatura em prol do melhor atendimento aos portadores de deficiência? Essa é a questão. Como é que você vê isso na sua região? E os termos pessoas com necessidades especiais e pessoa portadora de deficiência, como é que você entende esses dois termos aí? Me fale, você compreendeu a pergunta? São duas perguntas em uma, basicamente. Sim, acho que sim. Qualquer coisa, se ficar faltando, você me avisa aí. Aqui na nossa região, agora eu tô no interior, então é um pouquinho mais fácil da gente perceber, né? Muitas vezes, o problema, eu acho que não está nem na nomenclatura, né? Eu acho que a gente está discutindo uma coisa que nem deveria ser discutida, né? As pessoas já tinham que estar adequadas a isso faz tempo, né? Se não me engano, isso daí é do início, 2000 e pouco, essa nova nomenclatura, PCDs, enfim. Eu acho que a discussão é realmente outra, a gente tem que olhar de uma maneira diferente, tem que tentar ajudar de uma maneira diferente e não simplesmente ficar debatendo talvez essa questão da nomenclatura em si, né? O termo lá com relação a portador de deficiência, eu acho que é um termo que acaba, não sei se a palavra seria agressivo, mas ele acaba destacando, eu acho que ainda mais a deficiência, e esse não é o objetivo, né? Eu acho que talvez por isso mudaram-se, né, essa nomenclatura para PCDs, enfim. Mas a gente fica pensando muito em portador de deficiência, necessidades especiais. É complicado tudo isso, porque muita gente nem sabe, né, a real situação de cada um, né? Muitas vezes, igual no caso dos cadeirantes, que eu tenho mais contato, eles são cadeirantes e possuem outras deficiências, né? Que vem junto com a doença, enfim, com o motivo que tornou cadeirante. Mas penso que talvez essa discussão de nomenclaturas deveria, né, ficar no passado. Eu não entendo que isso tenha que estar sendo debatido até os dias de hoje, né? Mas reconheço que falta muito para a gente chegar aonde a gente quer chegar, né, no caso. Sensei, era mais ou menos isso a pergunta? Sim. Eu concordo contigo. Mas assim, de uma forma ou de outra, as experiências como a sua, da forma que você coloca agora, elas precisam ser passadas de geração em geração. Então vão surgindo gerações e as discussões elas terminam sendo voltando, né? Então acho que a sua fala procede, mas por uma outra perspectiva, a gente tem que voltar porque tem gente que está chegando aí que precisa entender. Então a sua experiência porque a gente não aprende isso de uma forma natural no nosso dia a dia, né? Então, eu entendo, enquanto professor que sou de carreira aqui, em rede estadual e municipal, eu tive dificuldade em trabalhar numa situação dessa por não ter suporte. E aí, numa escola pública, onde tinha apenas uma única aluna, você fazer essa inclusão
era um processo tanto quanto complexo por falta de um suporte necessário naquele momento. Então, essa discussão, ela é algo que, talvez com o passar dos tempos, a gente, de fato, deixe de tê-la, mas... Tá aí, né? Tem que ser tá aí. Com certeza, concordo. Tá aí. Eu pensei muito também quando coloquei isso aqui. Essa insistência. Pode falar. E só complementando a informação de necessidades especiais, ainda era abrangente na época da discussão, porque, como nós sabemos, tem deficiências específicas. Então, necessidades especiais e essas leis eram ligadas muito mais para a questão educacional, para a escola. Aí depois veio para os portadores, que parece um avanço, né? E aí parece que foi retroativo, que parece que a pessoa com deficiência vinha com a deficiência dela, portando, podia deixar aqui do lado, depois pegar de volta. Então, essas discussões foi baseada em discussões na legislação, justamente para tentar ser mais específico para a pessoa e, assim, a lei ser mais específica para eles, esse processo todo. Isso. Isso. Dentro das leituras que eu fiz, justamente esse foi o ponto. Esse foi o ponto. Eu vou passar agora para o sensei Vladimir Zanca, que é o seguinte, o trabalho do sensei Vladimir Zanca no Gachoku, né, para o sensei Watanabe, a aula que ele planejou e fez lá, eu achei muito interessante, porque ela estava extremamente sistematizada, muito objetiva, e quem assistiu e absorveu os elementos que ali estão, consegue facilmente, e que já é professor, tem que ter uma certa experiência, consegue com tranquilidade produzir uma aula muito melhor. Tá? Então eu trouxe hoje, muito por conta daquilo, para trazer aquela proposta para nossa discussão de hoje. E aí a pergunta é a seguinte: diante do seu trabalho exposto no Gachoku ao sensei Watanabe, foi apresentado um processo de organização pedagógica de aulas, uma definição da didática, né? Dentro da perspectiva do Karatê, e até do seu trabalho enquanto professor de voo, né? Durante a preparação de suas aulas, voltadas para o Karatê, o processo de compreensão da nomenclatura, bem como a divulgação entre outros alunos, entra como elemento pedagógico, ou seja, de que forma, tendo alunos, PCDs, como é que o senhor trabalha na prática, lá, na sua vivência, trazendo aqueles elementos que foram discutidos naquele dia, como é que o senhor trabalha lá? Vamos lá. Primeiro, parabenizar aí a CBKT pelo assunto em pauta, né? E os nossos companheiros aí, o Sérgio Araújo, meu companheiro, meu parceiro aí de luta, muitas lutas, né? De muito tempo, desde 30 anos atrás. O Celso também, companheiro de seleção, o Erivan aí, parabenizar o Erivan pelo trabalho dele, o Celso pelo trabalho com os cadeirantes lá em Santa Catarina. O processo do Karatê, ele nasceu de um pedagogo, né? O professor Funakoshi era um pedagogo, ele ensinava, né? E o processo que nós aprendemos do Karatê foi em cima desse ensino que o Sensei Funakoshi difundiu, de Kihon, de Kata, de Kumite, trabalhar todo o Kihon. E as nomenclaturas do Karatê para os PCDs ou para qualquer outra definição que venha dar a esse público é a mesma dos outros alunos, né? Para mim, você tem que trabalhar igual, mas você tem que trabalhar repetidamente tudo, né? Se você falar alguma coisa em japonês, você tem que falar o que significa aquilo em japonês, né? E para eles poderem atender. Aqui no meu dojo, eu tenho muito atendimento, não sei se por conta de médicos, psicólogos que enviam os alunos para cá, para a questão de TDAH, né? Então, nós temos esse público aqui. Então, você tem que ser sistemático nesse processo, né? Em ensinar, em voltar, e não cansar, né? Se precisar voltar 10 vezes no mesmo assunto, você volta 10 vezes no mesmo assunto. Então, isso é a sistemática
do aluno iniciante. Quando o aluno pega o fio da meada ali, pode ser cadeirante, pode ser Down, pode ser cego, em qualquer situação, ele vai desenvolver. Mas isso que o Celso falou, sempre junto de uma deficiência primária, vem várias outras deficiências, né? Então, a gente tem que saber esses limites também. E saber colocar para a família e para o próprio aluno que essas deficiências têm que ser superadas, né? Então, essa superação, dentro do processo de ensino, ela vai ser um processo de superação, realmente. Então, nós precisamos que isso aconteça. E esse é todo o processo que vai desencadear para acontecer a aprendizagem, né? Porque o ensino depende do professor. O ensino é o professor ensinando. Mas a aprendizagem é aquilo que o aluno consegue entender que o professor está passando, né? Então, isso é muito importante. Por isso que chama processo de ensino-aprendizagem, né? Não é só ensinar. O professor não está aqui só para ensinar. Ele está aqui para ensinar e conferir se aquele ensino está realmente acontecendo, né? Que é o processo de aprendizagem. E isso faz parte de tudo aquilo que a gente falou no Gachuco, lá do Sensei Watanabe. Ok, muito obrigado. Eu vou aqui abrir agora uma fala aqui rápida e dar boa noite a algumas pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu gosto sempre de citar as pessoas para aproximá-las dessa nossa discussão um pouco. Aí eu agradecer aqui ao professor Márcio Valdo, daqui de Salvador, Matheus Lima, o Alan Araújo, Sensei Nelson Santos, Jonathan William, Edilton, Sensei Nelson Góes, diretor técnico da CBKT, Daiane Silva, tem alguém aqui com o nome PH Melo, Renê Oliveira, Wagner Lima, Luciano Oliveira, Cristiane Novak, Alexandre Messias, Haroldo Matos, Norbson Castro. Então, agradecer as pessoas que estão aqui, todas dando boa noite, dando nossa saudação básica, que é o osso, nossa saudação principal. Tá? Então, agradeço a todos aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Façam uma pergunta aqui pelo chat do canal da FKTB e eu vou tentar passar as perguntas aos nossos convidados aqui. Ao Everton Luiz de Mello também, que está aqui dando Muito bem. Dando prosseguimento, essa foi o primeiro subtema, que era em relação à nomenclatura, e cada um pôde expor aí um pouco da sua percepção. Vamos partir agora para uma segunda etapa, o segundo subtema, que seria o seguinte: a prática esportiva e a educação contra a discriminação. E aí a primeira pergunta vai para o Sensei Celso Ogasawara, que seria o seguinte: durante as aulas com pessoas com deficiência, há uma ação pedagógica para educar os alunos, pais e demais pessoas no que se refere à integração, à inclusão, né? E o mais importante, nas suas aulas, na sua vivência, você percebe que o seu trabalho surtiu um efeito positivo no processo de educação, seja dos alunos, dos amigos e dos familiares, no que se refere à inclusão? Com certeza. Essa questão da inclusão até é interessante, né? Acabou que eu comecei a trabalhar isso de uma maneira diferente, sem querer. Chegou a pandemia e eu não tinha mais tempo de acompanhá-los lá na ACD, né? Na Associação Catarinense de Deficientes. E então acabamos parando por um tempo até que um parceiro meu aqui, dono da academia Total Life, ele abriu espaço. Não, Celso, vem aqui, né, que eu já dou aula lá, e traz eles aqui, a gente abre um espaço aqui para eles e você dá aula para os cadeirantes junto com a sua aula normal ali, né, do dia a dia. E isso acabou fazendo com que essa inclusão, né, dos cadeirantes com os demais se tornasse uma coisa bem interessante, assim, sabe? A gente observa que é importante esse convívio para desmistificar, de repente, alguma situação, porque muita gente olha lá o cadeirante, tadinho, né? Ou a pessoa com deficiência,
pensa que ele é uma pessoa do outro mundo, não chega nem perto, não dá nem bom dia, acaba nem falando nada. E ele estando lá no dia a dia, com uma circulação grande de pessoas, e está se tornando uma coisa interessante, diferente, né? E eu sempre falo, talvez não é a inclusão das pessoas, né, PCDs, na sociedade, e sim da sociedade perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, entender o problema e tratá-los de uma maneira igual, né? Não tem nada de diferente. É uma limitação que ele tem, alguma deficiência que não torna uma pessoa ruim, não torna uma pessoa que vai, se eu encostar eu vou virar cadeirante. Não tem, né? Não sei o que passa na cabeça, talvez, das pessoas, mas muita gente tem esse receio até de chegar perto, né? E ali no dia a dia, com os meus alunos, na própria academia, eu percebo que está se tornando uma coisa legal. Eu coloco eles para ajudar, para fazer as atividades juntos, enfim, misturo os cadeirantes no meio, né? Fazendo um Quirón todo mundo junto. É uma coisa bem interessante. Então, eu acabei aprendendo justamente essa parte, meio sem querer, e achei muito interessante. Eu acho que eu vou seguir assim sempre, não vou voltar mais aulas só para cadeirantes. Não, eles vão treinar juntamente com os demais, né? Com todo mundo que estiver ali. Perfeito. Eu acho interessante o seu trabalho. Inclusive, é importante o seu trabalho, que é muito direcionado, o de Erivan também muito direcionado para esse público, que de alguma forma mantivessem os registros, né? Mantivessem uma escrita, as experiências, isso é importante, e divida isso com o nosso público da CBKT, que eu tenho certeza que pelo Brasil, outras pessoas também devem estar trabalhando diretamente com esse público, né? E que de forma, as experiências de vocês podem auxiliar a essas pessoas, tá certo? Eu acho que é muito interessante. Eu vou dar prosseguimento aqui com o Sensei Vladimir Zanca. Quais elementos podem ser utilizados pedagogicamente para potencializar essa integração, essa inclusão, ou seja, melhorar essa relação aluno-professor, aluno-aluno com os PCDs, seguindo um pouco a linha do que o professor Celso já falou, mas dentro do seu trabalho, como é que o senhor pensa essa integração? Lembrando que isso que o Celso falou é muito importante, né? A integração, né, dos alunos ditos com deficiência com os outros alunos. E que eles se sintam integrados, né? Não é só estar junto, né? É dar o mesmo tratamento para eles, né? Às vezes você vai dar alguma atenção maior num determinado movimento, você tem que dar uma atenção maior. Mas todos os elementos que você tiver disponível, é importante você utilizar, respeitando aquele plano de aula que você fez. Se for um aparador, se for eu utilizo muito a questão dos conezinhos para fazer um circuito. O que for mais visual para esses alunos é melhor, principalmente os que têm TDAH e a questão dos autistas, né? Então, tudo que for mais visual para eles é melhor, né? Aquele macarrão de piscina também, né? Você usa bastante para defesa, em vez dele tocar num braço que é mais duro, né? Principalmente nessa questão de pandemia, o macarrão te dá distância para você trabalhar mais. Então, todos os elementos que você tem para utilizar e para utilizar pedagogicamente para o ensino, para ele entender para que vai utilizar aquilo lá, é importante você utilizar. Agora, é um trabalho de experiência, né? Não existe doutrina falando, você usa isso, usa aquilo, faz dessa forma. Não, é tentativa e erro, né? Todo mundo faz com tentativa e erro. E lembrando que cada indivíduo é único, né? Às vezes o que funciona com um não vai funcionar com o outro. Então você tem que mudar a estratégia, né? É igual quando você treina com um atleta de alto nível. Às vezes você treina com um atleta que você está passando uma informação e ele não consegue assimilar. Mas se você muda a estratégia de ensinar, às vezes ele consegue. E ali que forma o que o professor tem que ter realmente, né? É a estratégia de conseguir driblar esses meios e chegar o entendimento do aluno. Isso é o mais importante. Então, todos os meios são necessários.
e seria importante o professor fazer uso de todos esses meios. Muito obrigado. Partindo agora para o CC Sérgio Araújo, o seu filho, obviamente, está em ambiente educativo, né? E nesses ambientes, caso tenha uma atividade esportiva e você possa proporcionar, ou que na escola proporcionem para ele, ou em outro ambiente, né? Você percebe que há integração, você percebe uma mudança de hábito. Qual é o resultado dessa participação com o esporte, com a interação, né? E qual o seu papel enquanto pai nesse processo também de vivência dele com o espaço educativo, com o espaço esportivo, com a relação com outras crianças? Como é que você vê essa situação? Professores, é importante que todo educador, ao sair da sua formação, ele precisa botar de lado toda aquela catedrática que ele aprendeu na faculdade ou que aprendeu de outro professor. Quando você começa a lidar com esse grupo na sua academia, seja no caso do meu filho e outros alunos que estão aqui nesse dojo, um dojo afora que os pais não informam, não dizem qual a situação do aluno, não dão um relatório, apenas, como Zanca falou aí, o médico indica porque tem TDAH. O médico indicou para poder praticar alguma arte marcial, algum esporte, mas não abre o jogo com o professor. Nós, aqui pela vivência, conseguimos observar algum desequilíbrio ali naquele momento, quando a criança começa a treinar. Os professores, sejam da formação tradicional, ou formação tradicional que eu digo a formação escola, né? Português, física, matemática, química, ou o esporte na escola, talvez eles tenham um pouquinho mais de trato com isso. Mas nas minhas andanças em escola, eu percebo nitidamente, aí vendo como o pai, não como professor, que há uma distância muito grande a ser trilhada ainda. Nos esportes, eu podia dizer que tem uma maior aproximação, porque justamente pela recomendação dos especialistas de área médica, ou da área de fisioterapia, ou da área de terapia ocupacional, ou da área de psicologia, eles vão sempre indicar essas crianças para essa prática. Porque é o momento que dá para a criança se envolver sem ser tanto observada no ritmo de uma sala de aula. Por exemplo, você vai ensinar a criança a fazer adição. O tempo, como o Zanca, o professor falou agora aí, é outro tempo. Até que ela absorva aquele processo, demora. E os outros coleguinhas, e é natural que isso aconteça, né? Não deveria ser natural, mas é natural, começa a entrar no nível de impaciência. Mas isso, o professor tem que ter a habilidade de trabalhar isso no dia a dia. O meu filho, o Samuel, ele vem treinar comigo aqui. Vira e volta, ele dá uma grande desorganizada na aula. E é contínuo isso, né? Porque ele é o mais novo da turma. Mas esse entrelace dele com as outras crianças faz com que ele melhore em muitos aspectos. E outra coisa, os nossos pais, seja ele de chamado de indivíduos normais ou não normais, podemos falar aqui de forma aberta, não tem paciência no resultado. Eles querem para já, eles querem para ontem. E a jornada é um pouquinho mais devagar. Até crianças que são chamadas não especiais têm o seu tempo. Só que exemplificou aí a questão do atleta de alto ritmo. Você pega um indivíduo, criança, trabalha a vida toda, fala que o que tem que ser antecipado, o cara não consegue compreender. Você muda a fala, ou adapta a realidade dele, aí tem que buscar as coisas sociais, de onde ele vem, como a família o trata, né? Como a família o abraça. Até 2 décadas atrás, eu fui me aprofundando um pouco mais no assunto, porque requer um pouco de pesquisa constante, os pais simplesmente trancafiavam essas crianças em casa. Estou falando 20 anos, um bom tempo, né? Mas eu sei que isso ainda acontece um pouquinho hoje. Então, você tem uma criança de 10 anos, 12 anos, 15, 16 anos, que já é adolescente, se ele não viver isso na base, agora vai ser muito mais difícil de ele absorver, ele vai aprender.
Mas o que muito me preocupa é a capacitação. Aqui nós temos 3 professores e 4 professores que já estão no meio. Aqui na Bahia, eu tenho alguns colegas, Alex, lá de Feira de Santana, professor Zeno, lá de Catu, professora Márcia, que era da Reflexo na Bushidokan, que está se formando em psicologia e tem excelentes alunos que fazem um trabalho com síndrome de Down, e é um aprendizado constante. Eles aprendem igualzinho aos outros, mas cada um a seu tempo. Ok. É importante, queria deixar claro aqui para todo o nosso público que quando eu convidei, junto com Martina, junto com a diretoria da CBKT, as pessoas que aqui estão, foi justamente para que cada um pudesse trazer um pouco da sua experiência, da sua vivência, para elucidar um pouco como é o trato com os PCDs dentro do Karatê. Tá? Um detalhe que eu esqueci de falar aqui, o CC Celso Algazauara é de São Paulo, não é isso, Celso? É de São Paulo, né? Não, Curitiba. Curitiba. CC Erivan do Ceará, não é isso, CC? Ceará. CC Sérgio Araújo é baiano aqui como eu. CC Vladimir Zanca, paulista, né? Foi Mato Grosso. Mato Grosso, 30 anos, né? Eu lembro que o senhor falou na outra entrevista comigo, conversando aqui. Comecei a treinar em São Paulo, mas estou aqui há 30 anos já. Pronto. Então, é bom chamar a atenção disso, e o nosso objetivo foi misturar as pessoas aqui no Brasil, né, nesse trabalho aqui, para a gente ter uma visão um pouco melhor do Brasil em relação aos diversos temas que nós já conversamos aqui e aqueles outros que nós vamos conversar. Nós temos aí, acredito que mais umas 2 rodas de conversa pela frente. Então, pessoas de estados diferentes, a gente vai ter uma visão um pouco melhor. Eu queria aqui falar um pouco sobre algumas pessoas. O Roger Carmo, dizendo que Serjão é top. Wagner Lima está dizendo o seguinte: mais que fazer bem para o corpo e para a mente, o esporte é uma das principais ferramentas que ajuda as crianças e adolescentes. Ele também diz a terem uma nova visão e perspectiva de futuro e de oportunidades. Diz também que quer saber mais sobre forma de transformar a vida dos nossos jovens. Obviamente, isso aí demanda experiência, vivência, observação, conhecimento, leitura, estudo, para que a gente consiga entender esse público, jovens de forma geral, e a gente possa conseguir dirimir problemas aí na frente. Mas eu queria pedir aos nossos convidados que essa pergunta aí do Wagner seja aquela pergunta final nossa, e como é que a gente pode trabalhar com transformação da vida dos jovens. Pense um pouco, deixe algumas dicas para a gente. CC Erivan, o senhor fecha essa parte com a seguinte questão: como foi o início do seu trabalho na sua região, obviamente, trabalho com os PCDs, né? E como é que toda essa situação chegou para a CBKT, foi exposta, deu visibilidade, e todos começaram a talvez perceber de uma forma diferenciada, a partir do seu exemplo, o que é trabalhar com PCD. Fale um pouco dessa situação aí do seu trabalho. Muito bem. É interessante que eu também não tinha trabalhado com pessoas com deficiência, né? Eu terminei a faculdade, eu passei 9 anos na faculdade, né? Só para deixar claro. Era universidade pública, eu fazia o que podia, porque eu trabalhava à noite, dava aula de tarde e estudava de manhã. Então, nos intervalos a gente dormia. E nesse processo eu fiz um curso de extensão na faculdade de karatê. Eu dava aula lá para a comunidade acadêmica e a comunidade próxima. E aí, depois desses 9 anos, eu sempre quis, fui para a faculdade, deixar claro, para fundamentar o karatê que eu já sabia, né? Eu tinha que fundamentar isso e fui para o ensino científico. E depois disso, estava dando aula, e numa oportunidade aí, quem começou esse projeto era o professor Vandergleis, que hoje está na Itália, e ele teve que ir embora e ele perguntou se eu queria ficar no lugar dele. Eu disse, rapaz, eu topo, porque eu gosto de ensinar. E logo em seguida a gente foi começar e eu chegava aqui
E o que é que eu vou lidar, como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer Quirón, Kata, Comitê, que é a nossa prática diária, que não tinha problema. E aí a gente viu que já tinha alguns alunos que já tinham sido introduzidos no Karatê e os outros foi agregando, foi começando. E nesse processo a gente disse, rapaz, a gente precisa aprender. Aí aqui no Ceará tem um local, um instituto, que é o chamado CREAS, né? Que é um centro de referência de aprendizagem para pessoas com deficiência no estado do Ceará. E aí eu fui fazer o TGD, que é Transtorno Global do Desenvolvimento. Quero citar o professor Wilson Cândido, que é o cara que me estimulou muito a aprender. Então, fui aprendendo com vários tipos de deficiência, né? Síndrome de Down, autista, TOD, TDAH, e aí a gente vai. E cada pessoa a gente foi aprendendo. E eu precisava aprender, junto com a prática, precisava fundamentar, aprender mais. E aqui no estado do Ceará, não é diferente no país todo, né? A gente passou pelo processo da segregação, né? Que o pessoal, como já foi citado aí, o CC Sérgio já falou, e guardava a criança lá com deficiência dentro de casa, ninguém sabia, né? Tanto é que, alguns anos atrás, a gente soube que o Jô Soares tinha um irmão autista, porque ninguém sabia, mas depois foi descoberto. Então, ele expôs um senhor já com 50 anos que ninguém conhecia. E mais hoje, com as leis, foi mais... O pessoal está aparecendo mais. Disseram, tem muita gente com deficiência. Não, é porque hoje a sociedade está aceitando mais. Então, eles estão se integrando, que é a segunda fase. E essa integração, que é onde nós estamos hoje, e o espaço, né? E aí deixando bem claro um pouquinho no início, nós tivemos o apadrinhamento, como diz, o amor do CC Watanabe. O CC Watanabe veio, abraçou o projeto e veio dar aula, como é que dava aula para cadeirante, como é que adaptava o Heian Shodan para cadeirante. E eu tinha um grupo de cegos, com sete cegos, que eu disse, rapaz, eu preciso aprender. Então, eu comecei a falar muito. Então, as aulas da faculdade vieram e diziam, você tem que descrever cada movimento. Então, aquele negócio, a Gedambarai não era só esquerda, frente, Gedambarai. Então, o braço vai atrás, em cima do ombro, desce escorregando, para em cima, e tudo era falado, porque eles ouviam e depois, e o tato, né? Depois eu ficava lá parado e eles vinham me palpar, me tatear para saber como uma posição fica. Então, foi um aprendizado. Isso foi, eu disse, eu preciso aprender a ser cego quando ele. E uma experiência legal, quando a gente foi lá apresentar, em Curitiba mesmo, né? A gente foi, ficou ali perto da estação, o shopping estação e tal, aí a gente foi lanchar ali por perto. E aí eu disse, eu vou ser cego hoje. Então, tinha um que levava, então tinha uma fila de 5 cegos, e eu fui o último, segurando. Eu vou fechar o olho e só vou abrir quando chegar lá na pousada. Pense numa experiência difícil, porque atravessar a rua, ouvir barulho, sentir, esperar pela compreensão do povo para parar. Então, foi muito assim. E eu fazia isso com as crianças sem deficiência. Eu vendava, botava o tapa-olho e mandava eles fazer os catarses com o olho fechado. E aí foi uma maneira também de eu aprender a lidar com, como eu falo, né, tratar com a pessoa com deficiência visual. E aí os autistas, e aí o TDAH, e aí mesmo que o TDAH não se inclua na deficiência, mas é uma comorbidade, né? Então, o autista, às vezes, é autista e TDAH, e o síndrome de Down também ainda tem baixa visão. Então, há várias comorbidades juntas que a gente precisa saber lidar. E essa experiência veio junto com a prática, com o estudo, percebendo, como o CC já falou, o CC Zanca, é a aprendizagem. Tá, eu falo uma coisa, eles aprenderam? O que é que eles entenderam? Aí eu vou lá e aí eles começam a fazer o movimento. Não, esse movimento, então eu repito, e lembrando CC Gilberto, né, o neurônio espelho. Então, eu faço muito, né, os defeitos deles são os meus, né, que eles absorvem, aprendem, olham e repetem. Então, uma base aqui, um pé levantado, essas coisas, tudo é absorção que eles têm do meu karatê. Então, é muito, muito prático, é muito estar lá junto com ele.
E aí a gente luta pela inclusão, né? Nós já participamos, que é a integração, Rio Grande do Sul, Curitiba, a Bahia, a São Paulo não fui, então Rio de Janeiro, então levando um grupo, né, por conta financeira, e com exceção do Mundial, que o CC Celso levou o pessoal dele, que eu conheci alguns, não lembro o nome de todos, mas lembro que um foi acidente de carro, o outro foi um tiro, e assim vai. Essas pessoas, cognitivamente, são sem problema. Conversei muito, mas tinha, acho que o Gabrielzinho, que já estava com problema mais com mobilidade. Então, todo esse processo nos ajudou e nos mostrou que nós precisamos estar preparados. Como você já falou, a sociedade não está pronta. E se a gente olhar para o nosso karatê, né, nós citamos os nomes, né, você já falou, dos professores que trabalham com pessoas com deficiência. Então, é muito pouco para a confederação que nós temos. Nós estamos motivando para que leve o pessoal, faz aquele sacrifício pessoal para ir lá para mostrar, olha, é possível estar aí. Eu acho que é mais ou menos isso. A nossa experiência está ainda, e espero que seja maior ainda. Muito obrigado. Eu acho que o trabalho seu apresentado, CC Celso, também, de forma sistemática nos eventos, isso aproxima essa realidade de todos e faz a discussão ficar mais latente. Eu acho que é fundamental, certo? Eu queria chamar a atenção aqui agora do seguinte: CC Sérgio Araújo, nós temos aqui quer dizer, uma pessoa dizendo o seguinte: estamos aqui, marido. Você já imagina quem seja, né, CC Sérgio Araújo? O nome dela é Liege Fedulo Araújo, né? Muito bem. E a sua irmã também, Gil Araújo. Todo mundo da Casa 13 está aqui. Temos também CC Carlos Bastos, diretor jurídico da CBKT. Luiz Moreira, também aqui presente nesse momento. Vamos passar para o terceiro ponto, terceiro subtema, que é o seguinte: os PCDs e o cara... aí que tem uma questão que eu queria saber de vocês. Veja bem, as pessoas com deficiência, eu estou falando os PCDs, as PCDs, na verdade, que as pessoas com deficiência, né? E o karatê como elemento terapêutico, né? Então, vamos frisar agora nessa questão terapêutico. E eu queria falar primeiro com o CC Sérgio Araújo. Quais os efeitos terapêuticos do karatê na vida dele? O que é que você me diria em relação a isso? Professor Ekel e amigos, agradecer os parabéns da turma aí. Dizer o seguinte: antes de começar a sua resposta, eu queria fazer só um pequeno parêntese, que é uma coisa relacionada com a situação governamental, né? O governo brasileiro ele está readequando essa lei, isso está em projeto, né? Para voltar àquele tempo antigo que tinha a sala dos especiais. Observe que nós estamos falando de uma evolução e há uma proposta em trâmite de projeto no nível federal que está querendo voltar. Eu lembro da escola, do ensino básico meu, isso tem um tempo atrás, que tinha a sala, tem o primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C e primeiro ano que era o grupo especiais, separado. A evolução fez com que misturasse todo mundo. E agora estão querendo voltar a isso. Só fica só esse parênteses, que isso está acontecendo, isso está rodando, ainda não virou lei, não voltou ainda para a educação como uma definição, mas é algo que está andando. Então tem que ficar esperto em relação a isso aí. Bom, quanto à sua pergunta, em dado momento da aula, o resultado até reflete ao contrário. Em vez de dar um pouco mais de calma, deixa ele um pouquinho agitado, né? E os outros que aqui estão. Aqui no nosso clube também, a gente tem algumas pessoas que têm autismo, né? A escola que eu tenho mais proximidade é o professor Márcio, a doutora Régia, que tem um volume de criança muito grande que estão nesse segmento. As escolas como um todo, quem dá aula na escola tem muito mais contato do que pessoas que estão na academia. A academia também tem, mas a escola o volume é bem maior. Eles estão mais misturados, né? Enquanto a escola for mais
trabalha nisso aí, a tendência é você buscar mais conhecimento. Mas eu vejo, sim, um direcionamento terapêutico através da arte marcial karatê para crianças, independente de qual seja a deficiência que ele tenha. Seja cognitiva, seja motora, não importa. Isso vai levar ele a uma quebra de rotina em relação ao que ele vive no seu ambiente familiar. Gente, o fato de você descer para um parquinho, onde você tem 10, 12 crianças, e ele precisa se relacionar, a terapia começa a já ir. Quando você traz para o meio do karatê, essa interação quadriplica, essa interação quintuplica. Ela aumenta significativamente, porque ele vai ter que saber conviver com todos que estão ao seu redor, sejam chamados especiais ou os normais. E aí se torna terapêutico porque ele começa a criar autodefesa. Ele vai ter que aprender a se portar, né? Ele vai ter que aprender, mesmo que morosamente, ele vai ter que saber se posicionar. Essa semana eu fiz uma aula, né, aqui com a turminha. Eu consegui, durante a aula, ele ficar mais ou menos 5 minutos alinhado. Para mim, diante da pandemia para cá, isso foi um salto Daiane dos Santos, triplo carpado mortal. Um grau de dificuldade. Alinhá-lo apenas numa turma, uma criança de 4 anos, né? E tinham crianças, que chamamos de normais, que não conseguem ainda ficar no alinhamento. Certo? Isso é um salto muito importante. Então, isso se torna terapia, porque você tem um momento de meditação da aula, um momento de reflexão da aula, um pouco de teoria da aula. E isso acaba fazendo com que as crianças aprendam, se encontrem no meio. Quando Samuel surgiu em nossas vidas, foi uma enxurrada de vidas, principalmente vidas com síndrome de Down, que treinam karatê. Impressionante a quantidade, para esse mundo afora. Ou seja, nós, enquanto professores, precisamos realmente buscar. E é realmente uma terapia poder proporcionar a essa criança uma prática alternativa. Eu vou levar um pouquinho para a natação, que é um ambiente muito bom de se lidar. A natação, até a questão do meio líquido, que a criança precisa se adaptar. Como o karatê também não tem o meio líquido, mas precisa se adaptar aos comandos, à questão da hierarquia, ao posicionamento. E isso, inconscientemente, ele vai pegando a questão da repetição, do relacionamento, e com certeza, um processo também terapêutico. Ora, os próprios psicólogos que tratam com essas crianças indicam, como o Zanca falou, a nos procurar. Como indica também a natação, como indica também o judô, como indica também o tai chi chuan, as outras práticas regulares. E nós, professores, é que temos que buscar, eu estou falando meio professor, meio pai, né? É que temos que buscar ter esse olhar refinado. Não adianta, se você não refinar, você não vai conseguir desenvolver. Como o nosso amigo Celso falou, nosso amigo do Ceará também falou, você tem que buscar formação. Você trazer o cadeirante para a aula normal. Você imagina a aula especial do cadeirante. Automaticamente esse indivíduo já está excluído, porque é a aula especial do cadeirante. Não, é a aula especial para todo mundo. Não tem mais cadeirante. Lógico que o ritmo de um cara que joga basquete na NBA, lógico que também tem um NBA lá dos Estados Unidos, do cadeirante também, que é um nível altíssimo. Mas precisa realmente tornar isso uma terapia positiva. Obrigado. Ok. Sérgio. Sensei Vladimir Zanca, seguindo essa linha aí da questão da terapia, eu vou perguntar. Se é um processo, como você já recebeu alunos indicados, né, por alguns médicos, se é um processo de desenvolvimento, né, cognitivo, físico, né, de cada pessoa que vai lá, como é que o senhor pensa a questão da avaliação? Seja a avaliação do exame de faixa, aquela coisa sistemática e tal, que é algo que as pessoas, alguns vão buscar, outros não e tal, isso depende, isso varia, mas na perspectiva do professor, como é que o senhor vê a questão do exame de faixa
E como é que o senhor vê a questão da avaliação, ela no dia a dia, certo? Que são dois pontos diferentes. Aquela que é contínua e aquela que é a sistemática daquele dia agendado. Sua opinião, por favor. Eu vejo o karatê como um todo, né? Eu gosto de repetir todas as vezes que a gente conversa uma palavra do Sensei Tanaka, que ele mostrava sempre os 10 dedos das mãos, né? E falava, karatê é isso daqui, competição é isso daqui, né? O resto, tudo que sobra ainda continua sendo karatê. Então, o karatê é muito maior do que só a questão do esporte. E para você avaliar, isso eu falei porque a gente está falando de esporte, né? E karatê não é só esporte, né? Karatê é o esporte, a filosofia, é uma coisa muito maior do que só tratar a saúde física e mental. Eu acredito que o karatê vai um pouquinho além disso daí. Ele transcende a questão até espiritual, né? Mas na questão da avaliação, eu vejo que precisa ser avaliado. E é avaliado aula a aula. Não é esperar chegar o exame de faixa para ser avaliado. O aluno, tanto os ditos normais quanto os especiais, eles têm que ser avaliados aula a aula. Ele tem que ter um progresso. A partir do aluno que entra numa aula, cumprimenta no início da aula, até o final da aula, ele tem que sair diferente, né? Eu penso que qualquer aluno que entra no início da aula até o final da aula, ele tem que ter um aprendizado, uma soma um pouquinho maior do que ele tinha antes, né? Então, essa avaliação, principalmente pelo professor, tem que ser constante, tá? E o aprendizado tem que ser constante. Às vezes sofre ciclos, né? Às vezes sobe, tem picos de conhecimento, às vezes cai, como todos nós, né? Quando a gente está bem psicologicamente, a gente tem um crescimento muito bom. Mas quando a gente tem os outros problemas, acaba interferindo, né? Eu tenho uma aluna aqui, ela é faixa roxa, ela treina karatê há uns 20 anos comigo aqui, mas ela não gosta de fazer exame de faixa, ela fica nervosa demais. Mas ela fala que o momento que ela começa a treinar karatê, no início da aula, até o final da aula, ela não consegue pensar em outra coisa, não consegue pensar na conta que ela tem que pagar, não consegue pensar no filho, ela só pensa nela e no karatê. Então, essa questão que o Sérgio falou da terapia, vem nisso, que a pessoa começa a se olhar, ela começa a praticar esse momento do karatê para ela, para o engrandecimento dela. E isso tem que ter essa diferenciação. O aprendizado tem que ser acumulativo, sempre acumulativo. Tá? Sempre o aluno tem que sair com um conhecimento a mais de cada aula que ele vem participar. E a questão não só física, de movimento, mas a questão de conhecimento do karatê mesmo, né? Essa semana nós tivemos aí o dia do karatê, né? No dia 25. Então, saber por que foi esse dia, né? É muito importante. Então, saiu nas redes sociais aí várias publicações, né? Então, hoje, o acesso ao conhecimento é muito grande, tá? E todos têm condições de ter esse acesso, né? Tanto os especiais, quanto os alunos normais, os professores principalmente. Se você está nesse meio e você quer ensinar, você tem que aprender sobre, é o que o Sérgio falou. Você tem que buscar o conhecimento para entender um pouquinho mais o que é o autismo, qual o nível de autismo que esse aluno tem, como que eu vou trabalhar com ele. Às vezes o aluno autista, você começa a dar aula para ele, ele já entende tudo. Ele já sabe o que é para fazer, né? Por isso que ele perde a atenção daqui a pouco, porque ele já sabe o que é para fazer e perde e desliga. É o caso da criança lá com 4 anos de idade. Além no caso do filho do Sérgio Tetal, mas ele tem 4 anos de idade, então ele tem que ser visto como uma criança de 4 anos de idade que não consegue focar. A criança de 4 anos de idade 5 minutinhos de foco e já perde o foco, né? Já muda, não tem como. Ele tem 4 anos, né? Então, o tempo vai ensinar para ele que ele vai focar um pouquinho mais. A hora que tiver 7, 8 anos, ele vai conseguir focar um pouquinho mais e vai conseguir alinhar, vai conseguir fazer um Kihon.
Mas é a idade. Nessa idade, eu particularmente não consigo dar aula para criança de 4 anos de idade. Por isso que eu pego a partir dos 6, 7 anos. Né? Mas tem professores que pegam a criança lá de 2 anos de idade, né? 2, 3 anos. Mas é uma capacidade que cada um tem que buscar, né? E para você lidar com esses indivíduos, você tem que procurar um conhecimento um pouquinho maior, entender, ter paciência, tá? E não é só o indivíduo que você vai ensinar. Você tem que trabalhar com os pais também. Apesar dos pais ser uma máquina de conhecimento, chegar no Google aqui e buscar todo o conhecimento sobre aquele problema que o filho está tendo, mas a ansiedade é o grande mal da humanidade. Ser ansioso para que as coisas aconteçam. Tá? Mas eu vejo, quando eu falei que o conhecimento do Karatê é alguma coisa que transcende a questão de técnica e filosófica, que é uma coisa mais espiritual, é que a gente tem que entender isso daí também. Tem que ser uma coisa que cada um tem o seu tempo. Tá? E o ser maior lá de cima vai saber qual é o seu tempo, tá? De cada um. Ok, obrigado. Obrigado. Agora, a gente entra aqui na última pergunta, e essa pergunta, eu vou colocar ela tanto para o sensei Celso quanto para o sensei Erivan, que seria o seguinte, seguindo um pouco também a linha da avaliação, o processo de mudança de faixa é algo comum dentro do Karatê. Demonstra a evolução e o próprio processo. E aí eu volto também à questão da ansiedade aí que o professor Zanca citou. Essa questão de todas essas faixas, né? Isso também é para acalmar as pessoas da necessidade do imediatismo, de passar de faixa, de ter alguma coisa. Porque você imagina, se fosse passar só de branca para preta, a gente ia levar no mínimo 5 anos como branca, aí, se fosse só branca e preta, né? Então, o processo da graduação também é um processo que deixa a gente um pouco mais tranquilo, que a gente percebe uma evolução sistemática durante aquele tempo que você precisa evoluir para chegar à faixa preta. Seguindo essa proposta aí de evolução, como é a vivência de vocês no processo de mudança de faixa? Que eu acredito também que deva ocorrer de alguma forma, eu realmente desconheço, até como estímulo ao pessoal para que eles possam continuar, eles percebam uma avaliação, é como se fosse um resultado de uma prova, uma nota, aquela faixa na cintura. Então, qual dos dois aí gostaria de começar respondendo? Pode ser Sensei Celso ou Sensei Erivan. Sensei Celso, pode. Posso começar? Pronto. Pode. Aqui no Dojo a gente tem já um sistema muito bem claro de como funciona o exame de graduação, né? E, da mesma forma, eu levo para os cadeirantes, né? Tem a parte do Kihon, tem a parte do Comitê e tem a parte do Kata também. Obviamente que tudo isso tem que, principalmente na parte do Comitê em si, ser trabalhado de uma maneira mais adaptada, né? Então, eu estabeleci, porque eu não tinha ninguém como referência, então eu tive que desenvolver isso, né? O Kihon, tudo bem, Kihon lá na cadeira, faz avançando, faz parado, de um lado para o outro, avança, recua. Isso foi muito fácil a adaptação, né? O Kata da mesma maneira, seguindo o Embuzen sempre, né? A linha do Kata, fui desenvolvendo, também não tinha nada para consultar, para ver como que seria tudo isso. Então, muito dos katas que a gente já vem trabalhando, eu desenvolvi, mas sempre em cima do Embuzen, da lógica do kata em si, né? E a parte do comitê, que é um grande desafio, né? A gente trabalha aqui Gohon comitê, Sanbon comitê, Kihon Ippon comitê. Como que eu adaptaria isso, né? Então, eu acabei trabalhando da seguinte maneira. Gohon comitê, por exemplo, faz cadeirante com não cadeirante, por exemplo, né? Onde somente o não cadeirante avança, socando, e o cadeirante vai recuando na cadeira, defendendo e depois dá o contragolpe. Da mesma maneira, Sanbon comitê e o Kihon comitê. E achei muito interessante essa saída que eu tive, digamos assim, para esse problema, que gerou uma inclusão, né? Tem uma pessoa não cadeirante fazendo junto com o cadeirante, trabalhando a parte do comitê em si.
né? O mais graduado que eu tenho é faixa verde no momento de cadeirante, né? Ainda não tive nenhum comitê propriamente dito, a gente trabalhou no máximo que rompe com comitê até hoje na parte de graduação, né? Mas eu não vejo muita diferença, não. Do sistema que eu bolei, eu consigo ter a mesma análise, eu tenho que perceber as mesmas evoluções para cada graduação, né, independente se é cadeirante ou não cadeirante. Mas eu faço o exame regularmente, né? Óbvio, se necessita de mais horas de treino, eu dou uma segurada, né? Às vezes o cadeirante acabou faltando por algum motivo, eu atraso um pouquinho o exame, mas sempre temos a questão da avaliação. Sensei Erivan, por favor. Pronto. Antes de eu entrar na questão, eu queria só dar um detalhezinho sobre o projeto que o Sensei Sérgio falou, uma visão pessoal, né? Do tempo que eu estou lidando com os meninos, né? E como o Sensei Zanco já falou, tem idades, né? Eles têm idades. Então, de 4 anos, tem idade de 4 anos, de 21 tem 21 anos. Só que deixar uma questão de divisão não é diferente, ou seja, divisão não significa que está excluindo. Porque nós mesmos no Karatê fazemos isso, iniciantes, faixas brancas, né, o treino de faixa preta, então a gente está dividindo, mas necessariamente o branco não está excluído do nosso dojo, mas é só em questão para ensino, questão de idade. E juntar não significa que a gente está incluindo. Está todo mundo junto, está incluído. Não, é totalmente diferente. Porque a gente percebe, né, hoje aqui no Ceará tem muitos cursos, né, uma pandemia foi diferente, mas tem muitos cursos das salas especiais. Aquela de medicina, aquela de engenharia, aquele negócio do ITA. E essas pessoas, de certa forma, não estão sendo excluídas, elas simplesmente são direcionadas a um ensino mais específico. Então, essa é a defesa que eu faço. Aqui no Ceará, nós temos um trabalho de graduação de faixa. Como eu estou numa escola, dentro da escola, o projeto está dentro da escola, a gente segue vamos dizer que o exame de faixa fecha o ano com chave de ouro. Então, a gente marca sempre para o final do ano. Para quem? Para aqueles que conseguiram aprender, dentro do mínimo possível, o Kihon, o Kata e o comitê da faixa específica. Aí a gente fala, a avaliação vai ser direcionada para ele. Se a gente mostra a Guidambarai e ele repete a Guidambarai, então ele sabe a Guidambarai. E se o Kihon, são bons comitês, as coisas ele vai aprendendo, então, se ele aprende isso, então no final do ano ele demonstra tudo isso e aí ele se gradua no nível da faixa que ele tiver. O branco é o Heian Shodan, o amarelo faz o Heian Nidan e assim sucessivamente. Então, é pontual? Não. É durante o ano. Durante todo o ano ele vai evoluindo. A gente tem um aluno, e aí já no meu dojo, que começou num projeto, né, de natação, eu dou aula de natação para ele também, e comecei, não, vamos incluir karatê? E aí, mas karatê para autista? Sim, mas vamos. Ele começou branquinho, hoje ele é faixa marrom, e quer ser faixa preta e quer ser professor. Ele, no processo de alto, ele, né, com o mestre Yu, como todo mundo conhece, ele aprendeu mais kata do que eu. Ele chegava, professor, eu aprendi isso. Claro, ele tem problema na voz, ele tem várias comorbidades, ele tinha fissura palatina, os pés eram dobrados quando era criança, então no momento que a gente, se ele já competiu com pessoas sem deficiência, dentro, integrado mesmo, e já ganhou, né, dentro da técnica, que os nossos professores eram orientados, olha, o detalhe é a pressão, quando a gente vai avaliar o kata, a transição, e todo esse processo. Do mesmo jeito que a gente está avaliando, avalie eles. Não pode achar que ele é autista e vai dar peninha, não. Porque não é isso. Se ele passou, passou. Se ele for melhor, bota. Se não, pode tirar. E ele chegou igual um siri numa lata. Ou seja, brabo. Aqui no Ceará, a gente chama de brabo mesmo. Se eu chamasse a atenção dele pelo erro, ele saía dizendo palavrão e não queria mais. E aí a gente ele me admirava, isso foi a vantagem, né? A gente conseguiu quebrar esse gelo.
a gente conseguiu, ó, eu vou dar uma dica, se você aceitar, e foi aprendendo. Hoje ele é faixa marrom, hoje ele puxa o aquecimento, hoje ele faz o dojo com em japonês, e especificamente ele, que é um autista com alta, alta habilidade. Então, ele é muito bom. Ele aprendeu natação, os 4 estilos, em 3 meses. A primeira vez que ele foi comigo lá, ele nadou igual uma pedra, pulou e afundou. Aí a gente foi, botou espaguete, todo o processo de flutuabilidade, e em 3 meses ele estava fazendo os 4 estilos. Xadrez, ele aprendeu em 2 tempos também. Ele aprendeu, começou a jogar damas, e hoje agora ele estava competindo no campeonato de xadrez. E aí, esse tipo de pessoa, a gente não pode mais tratar com... Não, não, deixa ele aprender o uns, deixa ele aprender o que ele quiser. E aí a gente vai dar estímulo. E aí é onde a gente entra. Nós, como professores, estimular. A gente vai conhecendo. Eu tenho os meninos do síndrome de Down, eu tenho faixa roxa, síndrome de Down, tem 53 anos. Um senhor já, né? Ou já é um idoso. Aí ele vai lá e esquece. Aí eu fico na frente, dando a dica do próximo movimento. Aí, o Rei Sandra, por exemplo, só o início. Aí ele lembra. Aí, quando ele esquece, porque a questão do síndrome de Down é a questão da memória a longo prazo. A gente tem que ver qual a deficiência. E aí a gente junta essa questão de graduação para quem quer também. O autista que não oraliza, se ele não quer, não demonstra que tanto faz, a terapia dele naquele momento, no assunto anterior, é estar lá de kimono, é estar lá fazendo junto com os outros. Eu dou aula às 7 horas da manhã e às 16h30, 2 dias de semana. 7 horas da manhã chegando lá, já está todo mundo me esperando de kimono e tudo. No dia do karatê, eles já saem com o kimono. Agora, isso me estimulou a cumprir compromisso. Teve uma vez que eu faltei. Então, quando eu cheguei, professor, e da maneira que eles cobram, né? Por que você não veio? Então, eles estão lá. O autista tem rotina, o pessoal da escola tem rotina, e eles estão lá envolvidos. E essa avaliação é o tempo que ele faz, quanto ele faz, se ele não fala. E no final, como eu já falei, é chave de ouro para ele, para ganhar uma faixa, e aí aprender, e eu sempre digo, agora você vai ter que aprender o outro kata da sua faixa, e só muda depois que aprender. Eu tenho faixas verdes, roxa, e aqui no meu dojo eu tenho faixa branca, que nessa pandemia está doido para voltar, mas a mãe dele não traz, com medo e tal, mas traga, ele fica o tempo que for para massa, depois sai. Então, é respeitando, é vendo, a gente consegue, eu acho que é o maior mérito da gente como professor, é ver que um garoto não sabia de nada e agora sabe um bocado de coisa, sabe um kata completo. 21 movimentos do Heian Shodan, 21 Kyodos, para um garoto que não memoriza, às vezes, nem o nome da mãe, que não memoriza, não entende a realidade dele, e ele lembra de todos os movimentos, para a gente me arrepia todinho só em perceber, só em visualizar ele falando, em visualizar os meus alunos fazendo isso. Não importa. Eu tinha uma garota, já há 28 anos, né? Não falava, só o olho. E eu mandava fazer, eu contava, ela ouvia, ela fazia. Ela conseguia fazer, mesmo não entendendo por quê, mas ela estava lá feliz de kimono, botando lá. Então, esse era o privilégio de estar ensinando a pessoa com deficiência. E aí eu deixo uma pergunta, né? E quem não tem deficiência? Se a gente for olhar para nós sabemos fazer, dando um jeitinho, mascarar, mas nós sabemos que nós temos nossas deficiências. É isso. Senhores, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. A gente chega ao fim das perguntas, com um gostinho de quero mais, de continuidade, mas uma sugestão é que escrevam. Aquilo que o CC Celso falou, eu não tinha de onde tirar, eu tive que desenvolver. O CC Vladimir Zanca já falou sobre isso, né, também. Então, assim, escrevam, senhores, escrevam, exponham as experiências, outras pessoas
vão precisar, né? Espero que essa entrevista tenha ajudado alguns professores aí espalhados pelo Brasil. Eu vou deixar agora que cada um dos senhores aí possa dar uma última mensagem em cima daquilo que foi solicitado aqui pelo Wagner, se não me engano, de dizer assim, quando ele questionou o que é que nós podemos fazer pelos nossos jovens. Então, especificamente por aqueles que praticam karatê, professores e alunos, nas últimas falas dos senhores, por favor, falem o que é possível ser feito. Vamos seguir aqui uma ordem. Sensei Vladimir Zanca, por favor, as suas últimas palavras. Vamos lá. Lembrando que o dojo ou qualquer aula que a gente vai ministrar de karatê não é um ambiente de competição, é um ambiente colaborativo. E os alunos têm que entender isso daí também, todos os alunos, tá? Um tem que colaborar com o outro. Quando a gente faz um Kihon Ippon, um Gohon Comitê, um tem que colaborar com o outro. Não é colaborar no sentido de aliviar o treino, mas de fazer certo para que o outro aprenda realmente. Se o soco é de Ogan, tem que vir no queixo, para ele poder defender realmente, tá? Para você ser justo com isso. Então, esse ambiente colaborativo, ele é primordial no treino de karatê. E essa harmonia, né? O respeito, né? Aconteceu essa semana num treino meu, eu peguei o aluno como exemplo, uma vez de ceder espaço. Muitas vezes o dojo é meio apertado, e quando você vai fazer catar 20 pessoas ao mesmo tempo, um começa a atropelar o outro, né? E ter esse discernimento, né? De um aluno ceder o espaço para o outro, né? Isso pode acontecer em cursos que a gente faz, mesmo num ginásio muito grande, às vezes um está atropelando o outro, né? Tropeçando no outro. Então, o ambiente de curso, o ambiente de aula tem que ser um ambiente colaborativo. E para os alunos especiais, mais ainda. Tá? Então, ele tem que entender que ele tem o espaço dele e ele tem que ser respeitado por aquele espaço também. Tá? E ele tem que respeitar o espaço do outro também. Então, ele começa, com esse ambiente, a aprender que ele faz parte daquele grupo. Né? Ele é integrante daquele grupo. Ele não está lá só para fazer uma aula de karatê. Ele tem que se sentir acolhido. E o professor tem que fazer esse acolhimento. Né? Todo início de aula, você precisa fazer esse acolhimento, informar da aula anterior o que foi, qual é a continuidade da sua aula. E no final da aula, se for necessário o elogio, se tiver caber o elogio ali, o professor tem que fazer também, né? Não é só puxar a orelha do aluno, você tem que melhorar nisso, tem que melhorar aquilo. Não, colocar as coisas boas também que aconteceu. Não, aquele movimento que você fez, o Kihon Ippon que você fez, estava muito bom. Desse jeito que é para fazer, né? Então, cabe ao professor dar essa motivação, né? Não é só a cobrança, tá? É a cobrança e a motivação, para que esse aluno volte na próxima aula querendo treinar mais, né? Então, esse acolhimento, você trazer o aluno para junto de você, é muito importante, tá? E o trabalho é contínuo, tá? É o pai que está assistindo, é você conversar com o pai, saber como está sendo o dia daquele aluno. Às vezes, o aluno deixou de tomar um remédio no dia, por exemplo, né? E às vezes está mais agitado naquele dia. Então, você conversa com o pai também. 1 minutinho, 30 segundos ali que você conversa, você tem uma noção do que está acontecendo, né? Porque a cada dia é uma vitória para cada um de nós, né? Ou dando aula, ou fazendo o aluno entender alguma coisa a mais. E o principal para esse aluno que tem essas características, né? Eu brinco que a síndrome de Down não é uma deficiência, é algo a mais que ele tem, né? É um cromossomo a mais, então ele está com uma coisa a mais, né? Então a gente tem que saber lidar com isso daí e saber lidar com as diferenças, né? A gente às vezes se coloca numa posição de professor que sabe mais, mas a gente nunca sabe mais, né? A gente está aprendendo, muitas vezes a gente aprende muito mais com esses alunos do que a gente consegue ensinar. Então, esse ensinamento está no nosso dia a dia, a gente aprende sempre muito mais com eles do que a gente consegue passar. E fico grato a todos aí
por essa aula que me deram também. Teve momentos aqui que embargou a voz, mas é assim que a gente vive, com emoção, e a gente trabalhar isso para melhorar a vida dessas pessoas é muito importante. Obrigado a todos por esse momento. Obrigado, CC Vladimir Zanca, em nome também da CBKT, por mais uma participação no nosso evento, certo? CC Sérgio Araújo, suas últimas palavras em cima da proposta aí de o que é que a gente pode deixar para os jovens, como é que eles podem melhorar. A palavra que eu quero deixar na minha última fala é oportunidade. Eles têm que ter oportunidade. Se não houver o espaço para oportunidade, essas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, quase adultos ou adultos, não vão evoluir, eles vão estagnar. Então, se não tiver oportunidade de você, que está dando aula do Brasil afora, e reforçar o parabéns da CBKT pela iniciativa, que isso aí reverbere para todos os estados, para todas as federações, para fortalecer isso aí, replicar esse encontro, essa discussão. E o karatê, em específico, o karatê tradicional, como o professor Nishiyama sempre citou, tem esse diferencial educacional, tem esse diferencial do Budô, que com certeza pode nos ajudar, pode não, nos ajuda no dia a dia. Você perceber a criança ali, o adolescente, o jovem. Zanca falou agora, é importante a questão do pai. O pai ele não traz informação que a criança toma o remédio supressor às 18 horas. Que às 19h30 ele vai entrar na aula e se ele esquecer de tomar o remédio, desordena tudo. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento prévio. São poucos os pais, os nossos pais, que falam isso para o professor, para o monitor. Então ele tem que trazer o indivíduo cadeirante, hipertenso também. O indivíduo cadeirante também é hipertenso. Então ele vai treinar com o professor Celso. O professor Celso tem que saber qual hora que ele toma o remédio hipotensor, porque ele vai fazer xixi. E para o cadeirante fazer xixi não é tão fácil como nós. Então a informação é extremamente importante para fortalecer nosso trabalho. Fico feliz com essa oportunidade, né? O senhor Ivan, quando esteve aqui na Bahia com o grupo dele, já refletiu aqui na Bahia. A competição é algo que a gente evita falar num assunto desse, mas é importante, que também foi bom para o karatê como um todo. Você tem a filosofia inicial do karatê, mas a competição fez a coisa expandir, quebrar fronteiras mundiais, e a lugar mais distante. O Brasil, país continental, tem o Oiapoque e a Chuí, karatê acontecendo. Então, a competição, você levar um grupo do Ceará para aqui para a Bahia e no Campeonato Brasileiro, foi importante, que já gerou o evento dos anos seguintes com os PC10. E aí começaram a brotar gente, começou a aparecer gente. E aí já lança um desafio para o meu diretor técnico, o professor Ekel Patriarca, para esse 2020 reforçar isso aí. Eu lembro que aqui na Bahia, que eu tenho tempo de 81 para cá e tudo mais, mas que eu vi começar a participar dos eventos, foram poucos grupos que cresceram. Existem outras instituições que estão um pouco mais avançadas. E nós precisamos aprender, né? É tipo o Gonocê, né? Recuar e voltar. Então, buscar o conhecimento para poder jogar para a gente aqui. Obrigado, CBKT, pelo aprendizado. Os colegas aí, as suas experiências, com certeza vão somar para mim, já somaram só de estar junto com vocês. E que a gente vai se encontrar para frente. Que sim, vou escrever alguma coisa, vou fazer algumas gravações do aprendizado para você me ajudar a formalizar isso, para poder passar para a turma. Parabenizar o pessoal do interior aí, Alex, Zena Silveira, pessoal antigo que já vem trabalhando com essa turma, só que tanta gente, o Sérgio Baixa, nossa escola do Sesc, daqui da Van, tantas pessoas, né, que passou por ali, que a gente não tinha conhecimento porque não éramos capacitados para isso, eram apenas colegas como eles lá treinando, mas passaram vários, que hoje a gente enxerga, nossa, aquele cara era porta de deficiência, ele estava inserido no meio e a gente conviveu tranquilamente, né? Esse é o poder do esporte. A competição num todo não é tão ruim nesse aspecto. Ela, pelo menos, expande. Ela expande. Opa, tem isso aqui também? Tem também.
As pessoas que participam num segmento aqui, mas também participam misturado, participam. Aí vai a sensibilidade do árbitro, a live da arbitragem foi muito boa, eu assisti toda, ou quase toda. Esses árbitros precisam também buscar, né, outros conhecimentos. Aqui, geralmente aqui a gente bota o professor Márcio à frente, o professor Robson à frente, os mais experientes, o EC, na área da educação, aqui na Bahia, quando tem esses eventos. E é isso aí. Parabéns pro sucesso, professor Zanca, professor Ivan, CBKT, EC, Martina. Muito obrigado, a gente agradece aí pela sua participação. CC Erivan, a sua consideração final em cima dessa questão aí, o que você tem a nos dizer? Para dar a mesma parecer do CC Sérgio, Wagner, a ideia é fé. Eu acredito no jovem. Né? E se você faz uma coisa que você acredita, para quem você acredita, ele vai conseguir. Como o CC Zanca já falou, num momento ou no outro, ele vai conseguir. Você só tem que repetir, perseverar, insistir, estimular positivamente, elogiar quando for necessário. Então, se a gente faz isso com o jovem hoje, especificamente, está sendo ludibriado por várias outras opções, principalmente as mais rápidas, né? Ou seja, que dá resultado logo, que é o caso das drogas, caso do dinheiro fácil. Então, para a gente conseguir isso com o jovem, é estimulando e dizer, o karatê vai funcionar, é uma ferramenta pedagógica ótima. Eu posso ser suspeito de falar porque eu sou karateca, mas eu também jogo futebol, também faço natação, então, mas karatê é a única maneira de você poder pegar o jovem e dizer, você consegue, eu acredito em você. E ele vai, quando você pega todo iniciante, independente com deficiência ou não, você vai ver que é tão desengonçado quanto qualquer outro. Então, é a coordenação motor, e depois ele vai descobrindo que ele consegue, e aí e a gente estimula. Agora, nós precisamos acreditar. Eu queria só aproveitar o momento para agradecer a CBKT pela oportunidade. Eu sei que é um espaço muito bom, porque os outros professores vão ver isso e vão abrir o coração para ter seu espaço também nos seus dojo para pessoa com deficiência. E lembre, pessoal, pessoa com deficiência, normalmente são pessoas com poder aquisitivo mais baixo, porque gasta com outros medicamentos. Então, dê essa oportunidade de bolsa, né? Porque a gente consegue fazer isso. A gente dá bolsa aqui, não é menos um aluno, é mais um aluno para estimular os outros a ter o respeito. Essa BKD eu agradeço. A Federação de Karatê do Tradicional do Ceará, na pessoa do presidente José Wellington Martins, né? Então, eu agradeço, porque as associadas, nas suas copas e nos campeonatos cearenses, sempre nos dão espaço. Eles ligam para o professor, você vai trazer seus alunos? Quantos são? Porque todos são medalhados. É só para eu contabilizar as medalhas, para dá-los quando chegar. Tá? Agradeço ao Colégio Regina Passe, onde nos dá espaço lá na pessoa do Pedro Jaime e da Madalena, que nos tem dado estímulo positivo, porque durante essa pandemia também nos sustentou, mesmo sem estar aula presencial, sacrificialmente. Então, a gente agradece e sou muito grato por isso. E agradeço a minha esposa, né? Porque Tatiana, se não tivesse o suporte, a gente acaba explodindo. Então, muito obrigado, CCIECO, pelo convite, a Martina, e se precisar da gente, estamos aqui. Conte conosco. CC Erivan, muito obrigado, é um prazer conhecê-lo, tá certo? Eu espero que futuramente estejamos todos aí juntos em algum evento oficial, se Deus quiser. CC Celso Gazawara, suas últimas palavras aí. Só complementando o que os colegas falaram, né, respondendo lá ao Wagner, acredito também que além da oportunidade, a gente precisa dar também um bom exemplo como professor, como sensei, né, mostrando a ele coisas boas, né, não só do karatê, mas alguns ensinamentos que se consiga tirar do dojo para passar para a escola, para o trabalho. Eu acho que esse é o verdadeiro caminho, né? Quando a gente tira do ambiente de treino, a gente consegue levar para fora.
Quero agradecer a CBKT, né, aos colegas, fazer parte aí com o Erivan, com o Sérgio, com o Zanca. O Zanca, há exatos 20 anos atrás, quando entrei na seleção brasileira, moleque, tomando pancada de tudo quanto é lado, me acolheu, né? Foi um dos poucos que me acolheram, né? Acho que na época até era capitão da equipe, me ajudou. Eu fico até emocionado de falar, porque isso é muito forte na minha lembrança, né? É uma honra estar aí com o Sensei aí nesse bate-papo. Outra coisa importante que eu deixo, né? Tem, igual comentaram que tem professor assistindo, já me perguntaram, então o Sensei trabalha lá? Eu trabalho, é um trabalho voluntário, né? Sempre deixo claro. Todo mundo tem um tempinho, ou puxa lá para academia, igual o Sensei Erivan falou, dá uma bolsa. Eu acho isso muito importante. Espero que sirva, né, de exemplo para outros professores, né, para muita gente carente que precisa, não tem como pagar, então não custa nada a gente também estar ajudando. Obrigado mais uma vez, CBKT, né, por essa iniciativa, né, sempre inovando, sempre atual aí nas informações. Só complementar aqui, Reco, uma coisa que me ocorreu agora que o Celso falou, é uma obrigação de todo karateca, eu acredito, faixa preta, de fazer o retorno do que aprendeu, né? Então, esse retorno ele é muito importante para a sociedade. Então, se você ensinar um pouquinho, se doar um pouquinho, faz parte também, né? O karatê não é só o aprendizado que você recebe, é o que você repassa também. Então, a doação é muito importante, isso que o Celso falou. Agradeço a todos aí por estender um pouquinho. Só completar, posso falar mais um pouquinho, Sensei? À vontade. À vontade. Quando eu comecei esse trabalho com cadeirantes, fui pedir a bênção do Sensei Watanabe, né? Se ele tinha alguma sugestão, alguma dica para esse trabalho. Ele olhou para mim, não me lembro exatamente as palavras, mas foi mais ou menos o que o Zanca falou. Se for Jodan, desce a porrada Jodan, não tem que ficar com dó, não. Se for Chudan, desce a porrada Chudan. Karatê tem que ser verdadeiro, tem que ser de verdade. Você não pode fazer uma coisa de mentira, não pode mostrar para o cadeirante uma coisa que não seja verdade. Então, faça com que eles se sintam treinando uma coisa e confiem naquilo que estão treinando, né? Óbvio, uma maneira um pouco, talvez, grosseira, que todo mundo conhece do Sensei, mas a gente acaba entendendo depois, com o tempo, tudo isso que ele quis dizer, né? Eu acho muito interessante aí. Acabei lembrando dessa situação do Sensei Watanabe quando eu pedi a opinião para ele. Verdade. Muito bem, eu queria, antes de fechar aqui, falar das pessoas que estão aqui. A esposa do professor Sérgio Araújo, Liege, está aqui falando da importância do karatê no que se refere à coordenação motora, tá? A Márcia Celeste aqui, que o Sérgio tanto citou, falou osso pra gente. Tatiana Costa, senseis, vocês fazem a diferença na vida das pessoas com deficiência, independente de qual seja essa deficiência. Parabéns. Tatiana da Costa Barbosa Maciel. A Liege também fala bom posicionamento do Zanca. O Nelson Góes fala amigo Serjão, bom te ver. O Wagner agradece ao Zanca do Jô, onde tenho 2 meninos que fazem karatê e ele aprende muito. A questão da disciplina, da paciência, seu autoconhecimento em cada aula. Francisco Maciel, saindo das CASSE depois da aula, mais ligado na live da CBKT. Luiz Moreira, existem projetos tecnológicos que visem facilitar o processo de ensino e aprendizagem no karatê? Aí, se alguém souber de algum projeto tecnológico no sentido geral da coisa, não só tecnologia eletroeletrônica, para o ensino do karatê, que se não existem, senhores, aqui especificamente Sensei Celso, Sensei Erivan, a tecnologia no sentido pedagógico, a tecnologia pedagógica, o que é que pode ser escrito, aquilo que eu falei, né? Então, talvez também possa ser aí. O Nobson de Castro, que é baiano, agradece pela boa abordagem,
Beleza. Elástico, é a melhor tecnologia que existe, chama elástico. Aí, ó, pronto, já é um caminho. Elástico é a melhor tecnologia que existe. Gente, não machuca. O Luiz, ele trabalha no setor, na instituição SESI, que trabalha o estímulo, né, a desenvolvimento de projetos de inovação. ok. Por isso que ele fez essa pergunta. Existe muito incentivo financeiro também para esse segmento. Mas a borrachada ajuda, viu, Zé? Senhores, muito obrigado. Agradeço também aquelas pessoas que assistiram aí a nossa entrevista, nossa roda de conversa. Um projeto CBKT, Confederação Brasileira de Karatê-Do Tradicional. Agradeço também ao nosso presidente, Sensei Sérgio Bastos, que, por coincidência, é o meu professor também do Sensei Sérgio Araújo aqui, né? E que sempre pergunta como é que foi. Eu digo, graças a Deus deu tudo certo, os convidados participaram muito bem, o público gosta do nosso trabalho e isso só tem surtido um efeito positivo aqui para a nossa instituição, que é nossa, a CBKT, tá bom? Então agradeço a todos a presença, muito obrigado. Os.